Querido Deus e Pai eterno que habita nas alturas dos céus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado por ter reunidos aqui mais uma manhã para estudar a tua palavra. Que o Senhor nos dê um belo dia de estudos e de trabalho. E hoje, especialmente, que o Senhor derrame tua chuva sobre nós. Que o Senhor envie anjos para nos proteger, pregar nossas mentes e nos deixar atentos e compreender as verdades que o Senhor tem para nós. Eu peço uma bênção especial para o irmão Tyler. Que o Senhor o abençoe com o Santo Espírito para que ele possa ser usado e compartilhar a tua palavra hoje. Peço também que o Senhor me ajude a traduzir, ajude com os equipamentos técnicos. E eu peço tudo isso pelos méritos de Jesus. Amém. Yesterday, Ontem, we were going to begin looking at the day of the Lord a gente ia começar a olhar para o dia do Senhor and its significance to midnight. e a sua significância com a meia-noite. But before we do that, I want to read one quote that we've already read. Mas antes de ler isso, ele quer ler uma citação que a gente já leu. If we can read the quotation from early writings right before the day of the Lord. Página 44.2. Satan? Satan, yep, Satan is trying. Como está nas notas? Está nas notas. Eu não sei a página. Alguém sabe a página? Não tem página. Tá. Está em cima do preparação para o dia do Senhor. Ou the days of the Lord's preparation. Diz assim: Satanás estava procurando lançar mão de todas as suas artes, a fim de mantê-los onde estavam, até que o selamento passasse, até que a cobertura fosse estendida sobre o povo de Deus, e eles, os que não estavam firmes ao lado da verdade presente, fossem deixados sem o abrigo da ardente ira de Deus nas 7 últimas pragas. Deus está começando a estender a cobertura sobre o seu povo, e ela logo será estendida sobre todos os que devem ter um abrigo no dia da matança. Deus obrará em poder em favor do seu povo, e a Satanás será permitido operar também. Alright. So, in this quotation, então, nesta citação, the covering essa cobertura is described as a shelter in the day of slaughter. É descrita como um abrigo da ardente ira de Deus. Um abrigo no dia da matança, está no final. And it's also called a shelter from the burning wrath of God. E um abrigo da ardente ira de Deus. So, I think we're going to go back through the logic for a moment. A gente vai voltar para entender a lógica por um minuto. Let's go to Joel chapter 2. Vamos a Joel, capítulo 2. I think we read this yesterday, but we'll read it again. Eu acho que a gente acha que leu ontem, mas a gente vai ler de novo. Joel chapter 2, verses 1 and 2. Joel capítulo 2, versículos 1 e 2. Você leu, Wesley? Joel, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo nome. Tremam todos os moradores da terra, porque diz o Senhor já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de muitas e violentas trevas, como algo espalhado sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Okay. So here we see that this trumpet is being blown in an alarm. Então aqui a gente vê aqui que essa trombeta, essa buzina está sendo tocada como um alarme, telling us that the day of the Lord is near. Nos dizendo que o dia do Senhor está perto. Em inglês está escrito alarme. And it's described as a day of darkness. E é descrito como um dia de trevas and gloominess. E tristeza. A day of clouds and of thick darkness. Um dia de nuvens e de trevas espessas. Now let's go to
Let's go to Zephaniah chapter 1. Vamos agora a Sofonias, capítulo 1. And let's read verses 14 to the end of the chapter. Sofonias 1, 14 ao fim. And we can take Capítulo. two verses each. Cada um leia 2 versos. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amargo é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Okay, so we see in these two verses Então vemos nesses 2 versos that the day of the Lord is near. que o dia do Senhor está perto. And what prophetic waymark do we see in these two verses? Então, quais são os marcos proféticos que vemos nesses 2 versos? There's something that helps us to place this verse specifically. Tem These algo, verses. tem algo que nos ajuda a marcar, a colocar esses versos no lugar, especificamente. Well, it's a day of Ira, wrath. ira. But what about in verse 14? Let's narrow it down. Vamos pro verso 14, que vamos deixar mais perto. Well, here's the problem. It might not be in Portuguese. O problema talvez não está em português. Trevas. Amargo. She said bitter. Não, It's Gabriel probably said not in bitterness. Portuguese. I forgot we're not using the same Bible. Ele esqueceu que a gente não está usando a mesma Bíblia. Talvez não está em português. In English, Em inglês, verse 14 reads, o verso 14 lê da seguinte forma: "The great day of the Lord O grande dia do Senhor is near. está perto. It is near." Está perto. It's the same. It's a doubling. It's the same. And I'm not. Is that in Portuguese? Yes. It is. Also, Yes. they use different words. Okay. Está perto na minha. Em Tá perto. na minha, na Bíblia, em inglês está perto, está perto. Na minha Bíblia também está. O grande dia do Senhor está perto, está perto. Da de alguns não está assim, parece. So it's marking the second angel's message, Então isso marca a segunda mensagem angélica. and it's marking a time E está marcando um tempo when this warning needs to be given. onde este aviso tem que ser dado. And when is the warning given? First given about the day of the Lord, E quando o aviso é dado a primeira vez sobre o dia do Senhor? in reference to the second angel's message. Em referência à segunda mensagem angélica. 9/11. 11 de setembro. One thing we're going to look at Uma das coisas que nós iremos observar is that 9/11 is a time of warning or of trumpets. é que 11 de setembro é um dia de aviso ou de trombetas. And what you see in Daniel chapter 8, E o que vemos em Daniel capítulo 8, Esther chapter 1, Esther capítulo 1 and Nehemiah chapter 1 e Neemias capítulo 1 is the reference of a place called Shushan. é a referência a um lugar chamado Suzã. And we'll look at this more closely probably tomorrow. E olharemos isso mais de perto, provavelmente amanhã. But Shushan Mas Suzã means lily or trumpet. significa lírio ou trombeta. And it's representing this trumpet call at 9/11. E representa essa dia de trombeta, esse chamado pela trombeta And who blows the em trumpet? 11 de setembro. E quem sopra a trombeta? The watchman. The watchman. The watchman. O atalaia. So the watchman on the wall Então, o atalaia na torre is going to blow this trumpet. vai soprar essa trombeta. So let's continue reading. Vamos continuar lendo. And but in verse 15, Mas no verso 15, we see the similar language as in Joel chapter 2. vemos linguagem similar, a mesma linguagem que Joel capítulo 2. Joel chapter 2, verse 2 Joel capítulo 2, versículo 2,
was describing this day of darkness and the day of clouds. Joel capítulo 2 descrevia esse dia de escuridão, esse dia de nuvens. But now we have the added remark Mas agora a gente tem adicionado essa característica, that it's a day of wrath que é um dia de indignação and a day of trouble and distress and of desolation. e um dia de angústia e Distress ânsia, and desolation. alvoroço e desolação. And this connects us to the verse that this connects us to early writings that we read a minute ago, Isso nos conecta com o livro de Primeiros Escritos que a gente acabou de ler, in which the sealing onde o selamento or the covering that was being raised over God's people ou a cobertura que foi levantada sobre o povo de Deus is going to protect them in the day of slaughter vai protegê-los no dia da matança and from the day of wrath of God. the e do burning wrath of dia God. da ira de Deus. So let's continue reading. Vamos continuar lendo. Dia de trombeta y de alarido contra las ciudades fortificadas y contra las torres altas. Sofonias 1:16. Y mostraré los hombres que andarán como cerdos, Sorry. porque pecaran contra el Señor, y o seu sangue se derramará como polvo, y a sua carne será como esterco. Next one. O próximo é o versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente para a destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Okay. So here we see Então aqui vemos added symbols or descriptions of the day of the Lord. Então aqui foi adicionado símbolos ou descrições do dia do Senhor. It's a day of trumpet and É um- alarm É um dia de trombeta, de alarme, against fenced cities, against high towers. contra as cidades fortes e contra as torres altas. And we see that. Where is it? Again, it's a day of distress, or it's a time of distress. De novo é um dia de alvoroço. And if we Dia go de back to alvoroço. verse 14 for a minute, Se voltarmos ao versículo 14 por um minuto, is we see that again it's something that's approaching, de novo a gente vê algo que está se aproximando. and when it comes, it will be described as bitter. It's a bitter experience. E quando chegar, será descrito como amargura, como algo de amargamente. Peter? Yeah, can you just put bitter? Who else had a bitter experience that we've read about? Quem mais teve uma aqui? Here. Quem mais teve uma experiência amarga que a gente conhece? John with the little book. João e o livrinho. Now, let's. Tiago. Jacó. Jacob. Jacob. Jacob, so we have Jacob. Jacob was the one I was thinking of. Jacó era o que ele estava pensando. But we're going to come back to John in a minute. Mas a gente vai voltar para João em um minuto. Jacob has this bitter experience when he's wrestling with Christ. Jacó tem essa experiência angustiosa, amarga, quando ele luta com Cristo. And we showed that this was clearly the binding off experience Yes. at midnight. A gente já mostrou isso claramente, que é a experiência da meia-noite, que é a experiência do atamento. And all the symbols we looked at previously. E todos os símbolos que a gente olhou já previamente. But let's talk about John for a moment. Vamos falar sobre João por uns minutos. Now, Sister Gabby, Agora, irmã Gabi, when are we supposed to eat the little book? quando devemos comer o livrinho? Now, but when did it begin? Agora, When did this time begin? 9/11. em 11 de setembro. So the angel comes down, Então o anjo desce. and chapter 10, and he has this little book. Então Apocalipse capítulo 10, o anjo desce e tem o livrinho na mão. And how is the experience of this little book described? E como é a experiência desse livrinho descrito? First is sweet, tastes like honey, and then as it chews and swallows it, it becomes clear. Primeiro é doce e
tem o sabor de mel, mas assim que ele mastiga e engole, é amargo. So it describes two separate experiences. Então é descrita duas experiências separadas. First, like you said, it's sweet. Primeiro, como você disse, é doce. Why would it, do you know how Sister White describes the sweetness of, let me ask what? The glad reception of truth. It's the glad reception of truth. The sweetness, Ele ia perguntar como é descrito esse doce, e o Wesley respondeu, o alegre recebimento da verdade. and it's the glad reception of truth, but Então essa doçura é o alegre recebimento da verdade. it's going to lead to a bitter experience. Mas isso vai levar para uma experiência amarga. So when you first accept the truth, Então quando você aceita a verdade a primeira vez, if I'm during this time period and I'm accepting this truth, então durante esse período de tempo, enquanto eu estou aceitando a verdade, it's sweet in my mouth é doce na minha boca. because as I receive it, Porque enquanto eu recebo, I receive peace and answers to questions, eu recebo paz, recebo respostas às minhas perguntas, forgiveness of sin, perdão de pecados, all of these different things that culminate in a sweet experience or a good experience with the Lord. todas essas coisas que culminam com uma boa experiência com o Senhor. But there's going to come a point Mas virá um tempo where that sweetness turns to bitterness. onde essa doçura se torna em amargura. And the bitterness E a amargura comes at the time of disappointment, chega no tempo do desapontamento, which for Jacob que para Jacó is at midnight. é a meia-noite. For us, it's at midnight. Para nós é a meia-noite. And for the Millerites, Para os mileritas, when was the time of their disappointment? Or when was the time of their bitterness? para os mileritas, quando foi o tempo de amargura deles? 1844, when? Now, it was a trick question. Quando era uma pergunta capciosa, ela respondeu 1843, 1844, quando Jesus não veio, Because there's two answers to this. porque existem duas respostas para isso. When was the first one? Quando foi o primeiro? For the end of 43, but when is the end of 43? No fim de 1843, mas quando é o fim de 1843? April, yeah. April 19th. 19 de abril. The end of as we were talking about on Sabbath, E como estávamos dizendo, conversando no sábado, the end of the Jewish year, 1843, o fim do ano judaico, 1843, in the beginning of the Jewish year, 1844, e o início do ano judaico, 1844, marked the time period of disappointment. marca o período de tempo do desapontamento. Because now, once 1843 has passed, Porque agora, uma vez que 1843 passou, there's now this point of disappointment because the Lord hasn't arrived. agora existe esse ponto de desapontamento, porque o Senhor não começou, não voltou. So let's depict this for a moment. Vamos ilustrar isso por um momento. Okay. Yeah. So we have April 19th. Então a gente tem 19 de abril, 1844. 19 de abril de 1844. You guys don't do it that way. Do you do 19 April or It's 19 then April, 19? Okay. but we got it. I have to be consistent now, unfortunately. Yes. Then we have Yes. October 22nd, 22 de outubro de 1844. 1844. 1844. You said something, Gabby? What was your question? Você tem uma pergunta? Disse algo? Yeah, and this is in the Jewish year. Então esse é o 1843 que está no diagrama. But É this o is 1843 do ano judaico. but this is all the year 1844 for the Gregorian year. Mas no ano gregoriano, todo esse ano é 1844. So at this point here, Então neste ponto aqui, we have the first disappointment. temos o primeiro desapontamento. And when's our second disappointment? O segundo desapontamento é quando? October 22nd. 22 de outubro de
1844. So this is the time period, or these 2 points Então, esses 2 pontos represent the time of disappointment. representam o tempo do desapontamento. At both points, the Millerites, represented by John, Nos 2 pontos, os mileritas, representados por João, are going to have a bitter experience with truth. terão uma experiência amarga com a verdade. And what you can end up doing E o que você pode acabar fazendo, is you can take both of these points você pode pegar ambos desses pontos and combine them. e os combinar. And you can show that April 19th and October 22nd Você pode mostrar que 19 de abril e 1844 e 22 de outubro de 1844, at one level are defining midnight. em um nível definem a meia-noite. But Mas the question is, a pergunta é, oh, I remember why we're here. Okay, Ele the se lembra. bitterness in Zephaniah 1 verse 14. mas então essa amargura em Sofonias 1, versículo 14, So the injunction, or not the injunction, how does it say in it? The declaration here esta declaração aqui is that we're in a time period before the bitterness. é que estamos em um período de tempo antes da amargura. And that when the day of the Lord arrives, E quando o dia do Senhor chegar, it's going to be a time of disappointment será um dia de desapontamento or bitterness. ou amargura. And our 2 witnesses are Jacob and John. E as 2 testemunhas são Jacó e João. And there's many other witnesses to bitter in the Bible that tem- we're not going to deal with right now. E tem muitas outras testemunhas para amargura na Bíblia que a gente não vai falar agora. Okay. So we talked briefly Então, falamos brevemente about this watchman. sobre este atalaia. But I want to read a couple of verses about this watchman. Ele quer ler um pouco de alguns versos sobre esse atalaia. Let's go to first Isaiah 21. Primeiro vamos para Isaías 21. Isaiah 21 verse 11. Isaías 21, verso 11. Actually 11 and 12. Versículos 11 e 12. Quem estava lendo? Peixes do mar gritam-lhe de cedo, guarda, que houve de noite, guarda, que houve de noite. Eu disse, guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Okay. So what do we see in this verse, in these 2 verses? Então, o que vemos nesses 2 versos? Do you have the doubling in yours? Okay, cool. Okay, well, I just gave that one away. Não, em português. But not Não. in Portuguese, in English. Okay, what do we see? saying, okay. O que a gente vê? Eu perguntando pro Atalaia que horas que é no... There's someone asking to the watch, what time is of the night? Okay, so the question is, Então a pergunta é, what is of the night? What's happening with the night? o que aconteceu com a noite? O que houve da noite? Okay, we see there's actually a lot in these 2 verses when you think about it. Tem muitas coisas nesse verso quando você pensa. So the first thing is it's an inquiry about the night. Então a primeira coisa é uma pergunta sobre a noite. And what do we see in terms of the second angel's message? Então o que a gente vê em termos de segunda mensagem angélica? We see 2 doublings. Nós vemos 2 coisas dobradas. The first doubling we see in verse 11 A primeira coisa que a gente vê no versículo 11 is that the watchman is asked, "Watchman, what of the night? Watchman, what of the night?" Primeiro é perguntado ao guarda, ao atalaia, que houve da noite? Guarda, que houve da noite? And in verse 12, E no verso 12, we see inquire, inquire. vemos perguntar, perguntar. So Então, you have this watchman, você tem esse guarda, esse atalaia, and he's asked about when the night is going to come, é perguntado a ele, quando a noite virá? assuming that the night is the next thing. Assumindo que a noite é a próxima coisa.
And what does he say? E o que ele responde? What's the answer? Qual que é a resposta? The morning cometh and also the night. The morning cometh and also the night. Vem amanhã e também à noite. What does that mean? O que isso significa? Prophetically, what does that statement tell us? Profeticamente, o que essa frase nos diz? Be night and be day. Okay. Let's do one at a time. Gabby first and then Wesley. The 11 nights has passed and then the time period of the night has passed and then the day is come. After that, the Jew explained Slower. A meia-noite passou E aí veio o dia. e aí vem o dia. But when the glory comes, when the day comes, represents the glory of God. Mas quando o dia vem, representa a glória de Deus. Okay. Wesley? And both the same time. We have night and day. When the glory is shining bright. Você está marcando as duas coisas ao mesmo tempo. Darkest hour. Okay. Você está marcando a noite vindo e a glória vindo ao mesmo tempo. O dia vindo e a noite vindo. Are you saying that too? Is that the same thought? What? Sort of. Sort of. Are you saying it's the night then light, or the night comes and then the morning, or are you saying what he's saying? No, Ele está I'm saying- perguntando se vem primeiro a noite, você está dizendo vem primeiro a noite depois vem a luz, ou você está dizendo a mesma coisa que ele que está dizendo, que vem a noite e a luz junto. I'm trying to say that at that period of my life when it's passing, we have that light, the glory Okay. of Jesus shining. That's how I've understood the verse. That's how I've read it. É assim que ele lê o verso, a noite But depois da there luz. maybe is a validity to the fact that they're at the same time. Mas talvez tenha validade no fato deles estarem ao mesmo tempo. So let's remember for a second. Let's put what we've read so far in context. Então vamos lembrar ou colocar o que estudamos até agora em contexto. Actually, can someone read Jeremiah 6:16 and 17? Será que alguém, na verdade, pode ler Jeremias 6, 16 e 17? Before we start. Antes de começarmos. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos neles. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estais atentos ao som da trombeta. Mas dizem, não escutaremos. Okay, so what do we see in Jeremiah 6:16 and 17, and where do we place it? Então, o que vemos em Jeremias 6, 16 e 17 e onde a gente os coloca? Or rather, just where do we place these verses? Ou melhor, onde colocamos estes versos? When do we have to return to the old paths? Let's say it that way. Quando temos que retornar às veredas antigas. I know we know this. Eles sabem que a gente sabe, que vocês sabem isso. 9/11. É 11 de setembro. 9/11 is when we're called to return to a previous history. 11 de setembro é nos requerido que retornemos às histórias antigas, às histórias passadas. And what are the old paths for us? E quais são as veredas antigas para nós? Let me say it this way. What are the old paths of Adventism? Deixa eu lhe dizer dessa forma. Quais são os caminhos antigos do Adventismo? The two charts. Os dois diagramas. And not just the two charts, but Millerite history as a whole. Não só os dois diagramas, mas a história millerita como um todo. So we have this trumpet at 9/11. Então- He's setting watchmen. Então temos essa trombeta em 11 de setembro, que é soada pelo atalaia. And what are the watchmen supposed to do? O que o atalaia tem que fazer? They're supposed to warn you. Ele tem que te avisar. And in the context of Isaiah 21, No contexto de Isaías 21, what are they warning us? de que eles estão nos avisando? What's the warning of? É o aviso de quê? Of night? Of the night. Da noite. The question is, when is the night coming? Então a pergunta é quando a noite vem? The duty of the watchman is to proclaim the time of night. O dever do atalaia é proclamar que a noite vem. So, I'm going to draw something. Ele vai desenhar a square.
Ele vai desenhar alguma coisa. This is a little castle, Yes. Castelo. and this is a little stick figure watchman. E esse é um atalaia com figura de palito. He has legs, you just can't see him because they're behind the wall. Ele tem pernas, só que você não consegue ver porque está atrás da... So he's in his tower at 9/11, Então ele está em sua torre em 11 de setembro and he's going to blow a trumpet. e ele vai tocar uma trombeta. Trumpet's kind of hard for me. It's not bad. Uma trombeta. He's blowing his trumpet, Ele está soando sua trombeta and he's pointing to the night. e ele está apontando para a noite. What's the night? O que é a noite? Midnight. Meia-noite. So he's warning. Ele está avisando He's saying, people around me, those who I'm supposed to warn, pessoas ao meu redor, aqueles que eu tenho que avisar. this time is coming. Este tempo está vindo. And that's what the inquiry was. That was his the question that was asked him. E essa inquisição, essa pergunta, quando a noite vem. And in doing so, Yeah. he also says, E ao fazer isso, ele também diz, he says, but he doesn't say the night comes. ele não diz a noite vem. He says the morning comes and also the night. Ele diz amanhã vem e também a noite. So where's he really looking? Então, para onde na verdade ele está olhando? Where are we supposed to be looking? Para onde nós deveríamos olhar? As Christians, where are our eyes always supposed to be fixed? Como cristãos, onde nossos olhos devem sempre estar fixos? At the morning star. Para a estrela da alva. If we want to put a reference at what the morning star is, what's the morning star? Se quiséssemos colocar uma referência sobre o que é a estrela da alva, I'm trying to off of what you said morning star, so define the morning star for você us. disse estrela da alva, então define a estrela da alva para nós. Jesus. Jesus. Our eyes should always be fixed on Jesus. Nossos olhos devem sempre estar fixos em Jesus. And what is our continual hope? E qual é a nossa esperança contínua? The coming of Christ. A volta de Cristo. So let me draw this another way. Então deixa ele desenhar isso de uma forma diferente. And I'm gonna line it up, Ele vai alinhar, but I may be breaking the rules of fractals a little bit. talvez ele esteja quebrando as linhas dos fractais um pouco. But I don't think so actually. Ele não acha, na verdade. Um, Ele não acha que ele está quebrando as leis dos fractais. So this watchman Então, este atalaia, standing on the wall at 9/11 em cima do muro em 11 de setembro, is asked, when is the night coming? é perguntado a ele, quando vem a noite? And he says, E ele diz, instead of answering the question about when the night comes, ao invés de responder a pergunta, quando a noite vem, he says, ele diz, look to the day. olhe para o dia, The day is coming. o dia está vindo. The time when Christ is going to arrive is coming. O dia em que Cristo vai voltar está chegando. But before we get to this point, Mas antes de chegar a este ponto, we have to come to the night. temos que passar pela noite. So I might be reading into this a little bit too much, Talvez ele esteja lendo mais coisas do que está aqui. but the way I read what he's saying Mas a forma como ele lê o que está sendo dito, o que ele está dizendo, is that he's identifying the focus point, é que ele está identificando o foco. and that he's saying that the morning is where we want to look towards. Ele está dizendo que é para amanhã que a gente tem que olhar. The time when Christ is going to arrive O tempo em que Cristo vai chegar. and bring his people home. E levar seu povo de volta para casa. But we have to go through one more final struggle before we get there. Mas a gente tem que passar por mais uma luta antes de chegar lá. And this is the night. E esta é a noite. Can we see that thought? Será que a gente pode ver esse pensamento? That when asked about the night, he tells about the morning. Que quando ele é perguntado sobre a noite, ele fala sobre a manhã. It makes me think of, O faz pensar, though it may not be applicable, talvez não seja aplicável, is when Daniel asks
in Daniel chapter 8, é que quando Daniel pergunta, em Daniel capítulo 8, when he asks about the Hazon vision, quando ele pergunta sobre a visão Razon, and he says, I want to understand this. ele diz, eu quero entender essa visão, essa razão. What does Christ say he needs to understand first? O que Cristo diz que ele precisa entender primeiro? The mareh. A maré. And what's the mareh? O que é a maré? The appearance of Christ. A aparência de Cristo. So his focus Então o foco dele first needed to be on the fact that Christ was going to appear. primeiro tinha que ser no fato que Cristo ia aparecer. Now, there's almost a contradiction in this thought, Existe quase uma contradição nesse pensamento. or something you need to be aware of, Ou algo que você precisa estar ciente. because the coming of Christ Porque a vinda de Cristo is obviously his second coming, é obviamente a segunda vinda dele. but first, before it's his second coming, Mas primeiro, antes da segunda vinda dele, it represents the time of midnight, representa o tempo da where meia-noite. he's going to appear and do some work. He's Aham. going to appear and do a work. Onde ele vai aparecer e fazer um trabalho. So they both are representing the appearing of Christ. Então, ambos representam o aparecimento de Cristo. It depends on the context of how you're looking, though. Depende do contexto de como você está olhando. But the Hazon, Mas a razão, or Daniel chapter 8:14, ou Daniel capítulo 11, 14, 8, 14, is identifying the treading down of God's people. representa o povo de Deus sendo pisado. It represents the time period of destruction. Representa o período de tempo da destruição. And at the end of that time, E no fim desse tempo, there's an appearance of Christ existe a aparência de Cristo, o aparecimento de Cristo, represented by the mareh, representado pela maré, where this treading down ends. quando essas pessoas, esse pisamento acaba. And this is 1844. E isto é 1844. So when Daniel is asking, Então, quando Daniel pergunta, tell me about the treading down of God's people and the destruction of the sanctuary, diga-me sobre o povo de Deus sendo pisado e a destruição do santuário. Christ says, Cristo diz, Gabriel, Gabriel, first show them about the mareh, which is my appearance. primeiro explique para ele sobre a maré, que é que é eu aparecendo. Because you have to have that in context first. Porque você tem que ter isso em contexto primeiro. So at one level, he's pointing him to the second coming, this appearance of Christ. Então, de uma forma, ele está apontando para a segunda vinda, para a volta de Cristo. And then what he will understand subsequently Então, o que ele vai entender subsequentemente is this time of treading down, é esse tempo de pisamento, or this time of darkness. ou esse tempo de trevas. So I think that's very clear to see in Isaiah 21. Ele acha que é muito claro ver em Isaías 21. Though I acknowledge my application of my secondary application Quando você vê essa aplicação secundária of Daniel chapter 8:14 de Daniel 8:14, may be flawed, talvez com alguns erros, but it seems to make sense to me. mas parece fazer sentido para ele. That seems to explain what I was saying, right? What? It seems to be explaining what I was saying, because the Pare- night is when he appears. Parece. The morning, it's morning star, and also it's the dark star. Both ways it seems to move. Parece explicar o que o Wesley disse, porque quando ele falou de Daniel 8:14, ele disse que Cristo vai aparecer aqui, mas também aparece aqui. E o Wesley também disse isso, que aparece à noite, nesse período, mas Cristo aparece aqui também. Because Christ is going to appear at both of these points. Porque Cristo aparece nos dois pontos. Yeah. Do you agree? Do I agree with what you're saying? I see that it's possible. O Tyler vê que isso é possível, I see your logic. ele vê essa lógica. Yeah. I have one more comment. Ele tem mais um comentário. This applies very well what we have been seeing on this day. Qual? Isso se aplica muito bem ao que a gente tem visto nesse estudo. Because when he asked for the night Porque quando ele pergunta sobre a noite, is
A noite está vindo. And the night is when no man can work. E a noite é onde nenhum homem pode trabalhar. So all the work needs to be performed before. Então todo o trabalho tem que ser feito antes. When you get there, E quando você chega lá, there's some work to do. não tem trabalho para fazer. Amen. Amém. Eu não lembro de onde eu ouvi que me clamou da meia-noite também em professor da manhã. He doesn't remember where he listened, but he listened that the midnight cry can also be represented as the morning. I guess like this, as a. As the midnight cry, can also be the morning. Yeah, like this. Yeah. I Oh, guess. that's what I'm saying. Sim, é o que ele está dizendo. Yeah. Here, we said it the other day with Jacob. Ele disse isso no outro dia com Jacó. Jacob begins wrestling at midnight, Jacó começa a lutar à meia-noite. and at the end of his wrestling, E no fim da sua luta, what does the angel say? o que o anjo disse? Let me go, Deixe-me ir, for the day breaketh. porque o dia começa. Morning is here, Amanhã está aqui. and now the angel needs to leave. Então o anjo tem que sair. So he wrestled from midnight to the morning. Então ele luta da meia-noite até amanhã. So yeah, the midnight cry is the morning. Então, sim, o clamor da meia-noite é na manhã. Okay. So we have this trumpeter, we have this watchman, Então temos essa trombeta, esse atalaia. and we said the work of a watchman is to do what? E a gente vê que o trabalho de um atalaia é fazer o quê? If I'm standing on a wall, what am I supposed to do for people? Why am I there? Se eu estou em cima do muro, se eu estou em cima da torre de vigia, o que eu estou fazendo? Por que eu estou lá? I'm watching over them. Você os está protegendo, os vigiando. And if I see trouble, E se eu ver confusão, se eu ver problemas, then I warn them. então eu os aviso. It's the job of warning. É o trabalho de avisar. So let's go to Ezekiel 33. Vamos para Ezequiel 33. And let's start in verse 1. Vamos começar no versículo 1 And we can read 3 verses each. e vamos ler cada um 3 versos. And let's read from 1 to 9. E leremos do 1 ao 9. E veio a mim palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e disse-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar homem dos seus termos, e constituir o seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, E se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, e este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrereis, e tu não falais, para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. She finished it? Okay.
So here we see it's the role of a trumpeter, Aqui é o trabalho de um trombeteiro, the role of the watchman. o trabalho do atalaia. His role is to warn of the sword that's going to come upon the land. Seu trabalho é avisar da espada que está vindo sobre a terra. And his job E o seu trabalho is to make this warning, and if he makes the warning, E o trabalho é fazer esse aviso, e se ele faz esse aviso, their blood will not be on his hands. o sangue deles não estarão sobre as mãos do atalaia. But if he doesn't make the warning, E se ele não faz o aviso, then their blood will be on his hands. o sangue dos que morrem vai estar sobre a cabeça do atalaia. So our work Então, o nosso trabalho, is to blow the trumpet before the day of the Lord, o nosso trabalho é soar a trombeta antes do dia do Senhor. before the time when no man can work. Antes do tempo onde nenhum homem consegue trabalhar. And what does it mean to work? E o que significa trabalhar? What work does man have? Qual o trabalho que o homem tem? The work on character. O trabalho no caráter. And how does the New Testament or the Apostle Paul say? Como o apóstolo Paulo, Good deeds. faz? Boas obras. But he says, what are we supposed to do with fear and trembling? Mas o que ele diz que a gente tem que fazer com medo e eu não sei outra palavra. One second. E tremor, com medo e tremor. Nos ocupar com a nossa salvação. To work our salvation. Work out your own salvation with fear and trembling. Trabalhe sua própria salvação com medo e tremor. So our work Então nosso trabalho is to work out our salvation. é trabalhar a nossa salvação. Let's go to Ecclesiastes. Vamos para Eclesiastes. Okay. Here's a question. Quem? Aren't this saying that we should share the message with the wicked? With the wicked? Yes. Sim. We're supposed to give the message to the wicked and the wise. A gente tem que dar as mensagens para o ímpio e para o sábio. Because what's the difference between the wicked and the wise? Qual a diferença entre o ímpio e o sábio? What makes the wicked wicked and what makes the wise wise? O que faz o ímpio e o sábio sábio? You know the answer. Você sabe a resposta. I know you know it. Ele sabe que você sabe. If I give a message, Se ele der uma mensagem, and let me say it this way. deixa ele dizer dessa forma. If I have, I'm going to erase this bottom one. If I have my trumpeter, Se eu tenho o meu trompeteiro, and he's going to give a message, e ele vai dar uma mensagem, which message is he going to give? qual mensagem ele vai dar? In terms of Revelation 14. Em termos de Apocalipse 14. Well, he's going to give what gospel? Ele vai dar qual evangelho? The everlasting gospel. O evangelho eterno. He's going to give this message of salvation, Ele which vai- is the everlasting Ele gospel. vai dar essa mensagem de salvação, que é o evangelho eterno. So if I have Então, se eu tenho all of these people, todas essas pessoas, and I'm going to make we'll do 6 people. ele vai fazer 6 pessoas. So I have 6 people. Então, ele tem 6 pessoas. These are all Adventists. São todos adventistas. And my trumpeter E o trompeteiro is going to make a trumpet call to these 6 people, vai fazer um chamado da trombeta para essas pessoas. beginning at 9/11. Começando em 11 de setembro. And he's going to give them this message. And what is this message going to do? Então, ele vai dar a mensagem. O que a mensagem vai fazer? Alguns, some will accept, some not. Alguns Some vão will aceitar e accept. outros não. Some will accept and some will reject. Alguns vão aceitar e outros vão rejeitar. And your question E a pergunta dele was, are we supposed to give the message to the wise?
or to the foolish? E a pergunta dele é, será que temos que dar a mensagem para os tolos? And my question to you was, Minha pergunta para você era, what makes the foolish foolish? o que faz os tolos tolos? And what makes the foolish foolish O que faz os tolos tolos is that they're going to reject é que eles vão rejeitar this message. essa mensagem. One group will accept it, Um grupo vai aceitar, one group will reject it. um grupo vai rejeitar. And the foolish reject truth. E os tolos rejeitam a verdade. So you have to give the message to the foolish, Então você tem que fazer a mensagem para os tolos. because without giving them the message, Porque sem dar a mensagem para eles, they're not foolish. eles não são tolos. They're just ignorant. Eles são ignorantes. Can I make a Um, comment after? What? I just want to make a comment after. Yep. I was going to point to Ezekiel 3 and show that the watchman became the watchman when he eats the little book, Oh, it's good. and his job is to go to the house of Israel. So this wicked that's being talked about it is not the wicked outside of Israel. So because I Oh, guess is that what he's meaning? I guess that's what he's Okay. meaning. I'll translate this, or you want to say? Are you asking, are we supposed to give the wicked to the wicked outside of Adventism? Sua Is that your pergunta question? é, será que esse ímpio significa ímpios fora do Adventismo? Não, estou procurando algo disso, não falei isso. Não era isso que você queria dizer quando você perguntou. Não, estava falando fora de Não, ele não estava nem falando disso. He was not even talking about this. No, not outside of it. Okay, so in Adventism, the wicked in Advent. Você está falando dos ímpios dentro do Adventismo. Okay. Because what Brother Igor was saying Porque o que eu estava comentando is that in Ezekiel chapter 3, é que em Ezequiel capítulo 3 Ezekiel's told to eat a roll, é dado a Ezequiel um livrinho para ele comer, um rolo. and once he eats this roll, Quando ele come esse rolo, he's supposed to give a message to the rebellious house of Israel. ele tem que dar a mensagem para a casa rebelde de Israel. And the Lord will continually tell him E o Senhor vai continuamente dizer a ele that they will not accept him. que eles não vão aceitá-lo. But in doing this, Mas ao fazer isso, he's going to gain an experience ele vai ganhar uma experiência, that makes his forehead vai fazer a testa dele as adamant, como a diamante, or as a diamond, ou como adamantio, something that's not going to change. algo que não vai mudar. So we're supposed to give the message to the wise and the wicked, because that's how the two classes will be separated. Então a gente tem que dar a mensagem para os sábios e para os tolos, porque são assim que essas duas classes se separam. And let's go to Ezekiel chapter 12. Então vamos agora para Ezequiel capítulo 12. And this is what, and what we were talking about a minute ago, E o que a gente estava falando um minuto atrás is about the duty of the watchman é sobre o dever do atalaia and the work that we have to do now. e o trabalho que a gente tem que fazer agora. So if we read Ecclesiastes 12, Então se lermos verse 13 and 14, Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, and we said that Paul says e a gente disse que Paulo disse, that we have to work out our own salvation with fear and trembling. Paulo disse que devemos trabalhar nossa própria salvação com temor e tremor, And this is our work. e esse é o nosso trabalho. Eclesiastes 13, 14. 12, 13 e 14. Quem que lê agora? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. E até tudo que será coberto. Quer seja bom, quer seja mal. So our duty Então nosso dever is to fear God é temer a Deus and to keep His commandments, e guardar os seus mandamentos, because judgment is coming. porque o juízo está vindo. Solomon here Salomão aqui is fulfilling the same role as the trumpeter. está cumprindo o mesmo trabalho que o atalaia, que o trompeteiro. He's warning that the judgment is coming Ele está avisando que o juízo vem and that it's our duty now e que é nosso dever agora to fear God and keep His commandments, de temer a Deus e guardar os seus mandamentos. or to work out our own salvation with fear and trembling, as Paul would say. Trabalhar a nossa própria salvação, como Paulo está dizendo. Does this make sense? Amen? Será que isso faz sentido? Amém? Okay. Ok, tudo bem. So now we need to, so the context of everything we're looking at right now Então, o contexto de tudo que estamos olhando agora
is that the day of the Lord is the night, é que o dia do Senhor é a noite and that the coming of Christ is the day. e que a vinda do Senhor é o dia. And we have to prepare Temos que nos preparar for this coming of the night. para a vinda da noite, Because once it comes, porque uma vez que vem, our work is over. nosso trabalho termina. And we have to accept the consequences of our previous preparation, E temos que aceitar as consequências de nossa preparação prévia, or our lack thereof. ou a nossa falta de preparação. So now I want to begin reading some of these quotes from Sister White. Então agora eu quero começar a ler alguma dessas citações da irmã White. And she's going to put a name to this time period before the day of the Lord. Então ela vai começar a dar nomes nesse período And, she, antes do dia do Senhor. and she's going to call it the day of the Lord's preparation. E ela vai chamar de o dia, a preparação para o dia do Senhor. Now, It's a preparation to the day of the Lord, right? That's how you... the day of the Lord is preparing. The Lord is preparing. Mhm. Então é o dia de preparação do Senhor. And when the Lord is preparing, E quando o Senhor está preparando, that's the time when we should be preparing. é ao mesmo tempo que nós devemos nos preparar. So, Então let's think about it this way. Então vamos pensar dessa forma. When is the day of the Lord? Quando é o dia do Senhor? Quando é o dia do Senhor? Sabbath. Sábado. O que você disse? Sabbath is the day of the Lord. Sábado é o dia do Senhor. And there's a lot of quotes to show this. Tem muitas citações para mostrar isso. And so the day of the Lord is Sabbath. Então o dia do Senhor é o sábado. And Sabado? I'm forgetting something where. Sábado. Here. This one. Sabbath. Okay. So Sabbath is the day of the Lord. Então o sábado é o dia do Senhor. Can you write day of the Lord? Okay. And now we want to look at the day of the Lord's preparation. Então agora a gente quer olhar para o dia de para a preparação, o dia do Senhor se preparar. And Ponto. so what comes before Sabbath? Então o que vem antes do sábado? Friday. Sexta. And what do we do on Friday? O que a gente faz na sexta? We prepare Nós nos preparamos. for Sabbath. How do you write? What's Friday? S-E-X-T-A. S-E-X-T-A. Yes. It's like six-ish. Okay. Okay. So this is preparation day. Isso é dia de preparação. And it's for this point. E é para aquele ponto. And what are we supposed to do on preparation day? E o que devemos fazer no dia de preparação? Obviously we prepare, Obviamente, nos preparamos. but what do we, in terms of the manna, what are we supposed to do? Em termos do maná, o que a gente deveria fazer com o maná? She said, pick twice as much. Twice as much, double. Temos que pegar o dobro. So there's a doubling here. Então tem uma porção dobrada ali. And why are we supposed to pick double? E por que devemos pegar uma porção dobrada? Porque no sábado, because at Sabbath it doesn't. Because it's not going to descend on Sabbath. Porque não desce no sábado. We have to have enough to get us through the Sabbath. A gente tem que ter suficiente para nos passarmos pelo sábado. In terms of Matthew 25, Em termos de Mateus 25 in the parable of the 10 virgins, e a parábola das 10 virgens, if this represents the period of night, se esse representa o período da noite, what do we have to do before we get to midnight? o que temos que fazer antes de chegar à meia-noite? What do we need to have enough of? O que a gente tem que ter o suficiente? The oil. Óleo. And what's oil? O-L-H-O. Oh, no. Sorry. O-L-E-O. E-O? Yes. O-L-E-O. That was I.
O-L-E-O. There's a... And the first one. This one? Okay. Yes. We have to have the oil prepared beforehand. Temos que ter o óleo preparado antes. And what happens at this point here? O que acontece nesse ponto aqui? What do the foolish say? O que as tolas dizem? Give me of your oil. Give me of your oil, I don't have any more. Dê-nos do seu óleo, não tenho mais. And the wise say, E as sábias dizem, I only have enough oil to get me through this crisis. eu só tenho óleo suficiente para passar por essa crise. Go and buy of yourself. Vai comprar. And while they go to buy, Enquanto elas vão comprar, the door is shut. a porta se fecha. And we were talking about the doors yesterday. E a gente estava falando sobre a porta ontem. That midnight is this door, Que a meia-noite é esta porta. and it's slammed shut for us, and that's the close of our probation. E ela é fechada com força no fim do nosso fechamento. This Da is the porta. door of mercy. O fechamento da porta da graça. Que essa é a nossa porta de misericórdia. So the context Então, um contexto. of the day of the Lord and the day of the Lord's preparation, Contexto sobre o dia do Senhor e o dia de preparação do Senhor. it's Friday and Sabbath. É sexta e sábado. So as we read this, have that in your minds, Então, enquanto lemos isso, tenha isso em suas mentes. because the same principles are going to apply. Porque os mesmos princípios vão se aplicar. Well, we really... The day... Okay. The day of the Lord's, The quote from the start. and we'll read the first paragraph. Nas notas de vocês, está em inglês. Eu vou traduzir enquanto leio. Actually, read the first two paragraphs. We should go around them if people have notes. They're in English. It's in English? Yeah, my notes are in English. Okay. Vocês têm traduzido aí, não? Está em inglês. Igual em espanhol, tem traduzidos. Okay, It never has in mind. Spanish. Atente-se, porque nós não sabemos o dia que o Senhor vem. Quem é fiel e quem é um servo sábio e fiel que o Senhor fez, Senhor. I won't make you read the whole thing. Can you read just the first sentence over again? Sorry. Okay, I Up to just the read. dots. I read it. Okay. So our job is to watch, Então nosso trabalho é olhar as watchmen do, como atalaias fazem, for we don't know the time or the hour when the Lord will come. porque a gente não sabe a hora, o tempo que o Senhor vem. And the Lord is going to come at midnight E o Senhor vai vir à meia-noite to reckon para reconhecer what deeds have been done. reconhecer quais ações foram feitas. And we said that the difference between these two, the difference between the coming of the Lord here at midnight and here, A diferença entre a vinda do Senhor aqui à meia-noite e ali is that in here, é que aqui He's coming to make the judgment. ele vem para fazer o juízo. But here, Aqui He's going to come to deliver His people ele vem para salvar o seu povo and bring them home. e os levar para casa. And His rewards are with Him, as we saw in E ele Revelation 22, verse 11. os recompensa por ter feito isso, como a gente vê em Apocalipse 22, verse 11. 22, 11, 11. 12. Apocalipse 22, 11 e 12. So if we go to the next paragraph, Então, se a gente for ao próximo parágrafo, you have to read this whole paragraph. Then. Sorry. o dia de preparação para o Senhor é dito: eis que ele vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, porque que ele não ande nu, para que não veja sua vergonha. O grande trabalho em que nossa mente não deve se distrair é a consideração para a nossa segurança sobre a vista de Deus. A tempestade vem e a sua fúria é muito forte. Como nós nos preparamos para encontrá-la? Será que nossos pés estão sobre a rocha eterna? Somos um com Cristo como Ele é um com o Pai? What time does the thief come? Em que hora o ladrão vem? He comes at night, but specifically, Ele vem à noite, mas especificamente, he comes at midnight. ele vem à meia-noite. And we read this E a gente leu isso já. earlier. I will find the quote. We read this many days ago. Lemos isso vários dias atrás. If we go up,
Are these my notes? that I sent Yes, you? Oh, yes. okay, cool. Flip to. Dilemma. Oops, after that, I passed it. Trouble. Right. It is after this. Oh, here it is. Okay. Wait, let me find it. Let me find it here. It's titled Midnight in the Close of Probation. Oh, okay, there it is. There it is. Sorry, Midnight in the Close of Probation. It's one of these. I gotta let me find which one it is. Tá embaixo de meia-noite e o fechamento da porta da graça, no Okay, from the Great Controversy. Grande Conflito, página 490, 491. Tem nas notas de vocês, se vocês voltarem. The two paragraphs. Yep. Actually, you can just read the second one. O segundo parágrafo diz assim: os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra, em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim, diz o Senhor, será também a vinda do Filho-Homem. Mateus 24, 39. Silenciosamente, despercebida como o ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Okay, so here we see the midnight thief. Então aqui a gente vê o ladrão à meia-noite. The thief comes at midnight. O ladrão vem à meia-noite. So let's go back down to quotes. And if we want to read the next one, 1888 materials, do you have that in Portuguese or no? The voice of the true watchman. Yeah. We will ask. Yep. Eu te perguntaria, tá, em materiais de 1888, diz assim, eu te perguntaria que tempo você tem separado para você determinar, que você tem determinado para dar o seu coração ao Senhor sem reservas? Que tempo você tem separado para procurar a perfeição de caráter através da fé e da justiça de Cristo? Será amanhã? Amanhã você pode estar frio na morte. Talvez próxima semana? Próxima semana suas mãos podem estar cruzadas pelo seu peito e os seus olhos selados no seu último sono. Talvez pode ser muito tarde para você aperfeiçoar o seu caráter para o céu. Eu quero perguntar aos nossos ministros, que tipo de caráter você acha que o Senhor vai aceitar no seu reino? Você conhece o Senhor e Jesus Cristo, quem Ele enviou? É o amor de Deus que está nas vossas almas? Será que o amor de Deus está em vossas almas? Você está permanecendo em Cristo e Cristo em você? Se você está salvo. Mas se você não está, não existe segurança para você. Você permite que suas mentes sejam divergidas desse tema todo importante da justiça de Cristo pelo estudo de teorias? Você não imagina que a sua performance... Você imagina? Não imagine você que realizar cerimônias ou a observância de formas exteriores vai te fazer herdeiro do céu. Nós queremos manter a mente firme ao ponto em que nós estamos trabalhando. Porque agora é o dia de preparação do Senhor. E nós devemos manter nossos corações a Deus, entregar nossos corações a Deus, para que eles possam ser abrandados e subjugados pelo Espírito Santo. Okay. So what we also see that is connected with this time of preparation, day of the Lord's preparation. Então, o que nós também vemos que estar conectados com esse dia de preparação do Senhor is the perfecting of character. É a perfeição do caráter, o aperfeiçoamento do caráter. She doesn't say Ela não diz
that we're to wait till midnight to perfect character. Ela não diz que devemos esperar até a meia-noite para aperfeiçoar nosso caráter. Nor does she say it's impossible for us to perfect character E ela também não until diz midnight. que é impossível para nós aperfeiçoar nosso caráter à meia-noite. She says today Ela is the diz, time. ela diz que hoje é o tempo. And this carries a lot of weight with it at this time in the movement Isso carrega muito peso nesse tempo, no movimento, because of some of the controversies that are taking place. por causa de algumas das controvérsias que estão acontecendo. But what I want us to see is that now is the time, Mas o que ele quer que nós vejamos é que agora é o tempo, during the time of the Lord's preparation, durante o tempo de preparação do Senhor, to perfect character. de aperfeiçoar o caráter. And okay, let's read the next. If you want to just read I won't make you read the whole thing. If you want to read just to the Preparation. end of the bold. A próxima citação, que é uma carta de 55 de 1886, carta 55 de 1886, diz assim: a voz do verdadeiro atalaia precisa agora ser escutada por toda a linha. Amanhã vem e também à noite, Isaías 21:12. A trombeta deve ser dada um sonido certo, porque nós estamos hoje no grande dia de preparação do Senhor. So she's pointing in Isaiah 21, Ela está apontando para Isaías 21. and she's saying now is the time to give the trumpet this certain sound Ela está dizendo que agora é a hora de dar à trombeta um sonido certo, during the Lord's preparation. durante a preparação do Senhor. And if we were to continue reading, Se a gente fosse continuar lendo, we would find that she's also talking about perfecting character. nós veremos que ela também está falando de perfeicionamento do caráter. Just a translation thing. Ah, De, né? De preparo para o dia do Senhor. Não dia de preparo do Senhor. pois eu perguntei para ele falou que em inglês... Então, entendi. Era assim que eu sempre traduzia. Eu sempre traduzia como preparação para o dia do Senhor. Mas ele falou que é o Senhor que está se preparando. He is asking the question I asked before, because I always translate as a day that we are preparing. The Lord is one fixed expression. It's the day of the Lord's preparation. So it's not the Lord being preparing Himself, but it's the day of the Lord. It's a preparation to the day of the Lord. It's the day of the Lord's preparation. It's a preparation to the day of the Lord. It's not a Lord day of preparation. I think it's probably both. Ele acha que é ambos. But yeah, sure. I was translating how he was saying, then Okay. I asked you, and then I changed my translation. Okay. We'll say that then. That's probably better. A gente está conversando sobre como traduzir melhor essa expressão, the day of the Lord's preparation. E a gente pode traduzir talvez como preparação para o dia do Senhor, ou o dia que o Senhor está se preparando. Okay. So, does anyone have any questions before we close? Então, será que alguém tem alguma pergunta antes da gente fechar? Okay. Bom, o dia do Senhor é simplesmente quando os casos são decididos. Ele vai executar o juízo da vida dele. Você falou, o dia do Senhor é exclusivamente, você falou? Você começou a... O Senhor é quando os casos são decididos. The day of the Lord is when the cases are decided, and then the Lord will... Ele executa o juízo é quando ele volta, né? He's asking, when he executes the judgment is when he returns. Now, we have to understand fractals A gente tem que entender fractais, because porque let me do this. ele vai fazer o seguinte. Tecnicamente, This is where the Lord is going to stop working aqui é quando o Senhor vai parar de trabalhar and He's going to return. e ele vai retornar. It's at the close of probation. É no fechamento da porta da graça.
But prophetically, Mas profeticamente, he's going to repeat this process ele vai repetir esse processo for each group of people. para cada grupo de pessoa. So at midnight, Então, à meia-noite, he's going to cease his work for the priests, ele vai terminar seu trabalho para os sacerdotes. and he's going to now execute his judgment, E agora ele vai executar seu juízo. and prophetically he's going to come. E profeticamente ele vai vir. But he's not actually going to come back to earth. Mas ele não vai vir de volta para a terra. It's a prophetic waymark É um marco profético that's pointing us to his second coming. que nos aponta para a segunda vinda. And midnight E à meia-noite is pointing us forward nos aponta por a frente to the close of probation. para o fechamento da porta da graça. But that doesn't Mas isso não of the moment. Mas isso não diminui a significância do momento. Probation closes for the priest, A prova termina, a graça termina para os sacerdotes, as firmly tão firme como, as if this was exactly the close of probation. tão firme como se fosse realmente o fechamento da porta da graça. Yeah. É isso. And about the executive judgment, that's all. What? Você entendeu sobre o juízo executivo também? She understood. Jonathan, do you want to pray for us? Jonas,